Bem-vindo ao Resenhando Filmes. Hoje vou mostrar um filme de comédia e aventura de 2021, intitulado Jungle Cruise. Ao final do filme, antes de sair, não deixe de comentar o que achou. Spoilers à frente, fique ligado. O filme começa com uma árvore conhecida como Lágrimas da Lua, cuja lenda diz que com uma única pétala podem curar qualquer doença e quebrar qualquer maldição. Muitas expedições foram em busca das pétalas dessa árvore, no entanto, nenhuma chegou tão perto quanto os conquistadores espanhóis. O conquistador mais famoso entre eles foi Dom Lope de Aguirre, que estava determinado a possuir o poder das lágrimas. Mas não foi fácil, porque a selva protegia as lágrimas. Quando ele fracassou em sua busca para encontrar as lágrimas, ele foi encontrado e ressuscitado por uma tribo nativa que usou as pétalas da árvore. Mas Aguirre exigiu a ponta de flecha sagrada, que era a chave para encontrar a árvore das lágrimas da lua, e atacou a tribo para tomar a força. No entanto, a selva defendeu e Aguirre e seus homens foram amaldiçoados a nunca mais sair de perto do rio, incapazes de morrer. Isso é o que conta a lenda. Atualmente, em Londres, o ano é 1916, e a doutora Lily Houghton e seu irmão MacGregor estão apresentando para a Associação de Exploradores Ingleses a pesquisa de Lily sobre as lágrimas da lua, explicando que as pétalas poderiam revolucionar a medicina e ajudar no esforço de guerra. Os Houghton pede para ter acesso a uma ponta de flecha descoberta pelo Dr. Albert Falls, que Lily acredita que irá ajudá-los a encontrar a árvore. Quando os exploradores ingleses recusam o pedido por considerar a árvore um mito e uma cientista não qualificada para se juntar a eles na associação, Lily usa seu irmão como uma distração para roubar a ponta de flecha. Ela invade a sala com delicadeza e quase consegue fazê-lo. No entanto, ela é pega pelo príncipe Joaquim, um aristocrata alemão que também quer a ponta de flecha. Quando ele anuncia seu roubo, Lily mostra impressionantes habilidades de combate para superar seus perseguidores. No final, ela fica pendurada em uma janela. Sua única opção é dar a caixa contendo a ponta de flecha para o príncipe Joaquim, que finalmente a deixa ir. Quando ele verifica a caixa, constata que Lily substituiu a ponta de flecha por um brinquedo, um truque inteligente que a ajudou a fugir. Porém, o príncipe Joaquim fica indignado e mata muitos exploradores ingleses porque seu nome foi revelado. Agora, na selva amazônica, Frank Wolf está levando visitantes num cruzeiro pelos rios da selva, que ele embeleza com mentiras fabricadas e piadas estúpidas. Ele ganha vida montando diferentes armadilhas e estruturas projetadas para assustar as pessoas. Até uma falsa tribo de pessoas também foi criada, que ficam atirando e assustando os viajantes em seu barco. Esses atos de agressão dariam aos visitantes a sensação de estarem em perigo e a Frank uma oportunidade para salvá-los, fazendo tudo isso em troca de dinheiro. Ele precisa desse dinheiro para pagar ao empresário Nilo o empréstimo do motor de seu barco. Só que o dinheiro não é suficiente e Nilo pega de volta o motor até que Frank pague o restante da dívida. No entanto, como o barco é seu sustento e não pode funcionar sem o motor, Frank planeja roubá-lo de volta. Quando a doutora Lily e seu irmão MacGregor chegam, eles não percebem, mas estão sendo seguidos. Mais tarde, quando Lily está procurando por Nilo, pega Frank em flagrante, mas ele finge ser Nilo e diz a ela que as lágrimas da lua são um mito e que ela não conseguiria resistir aos perigos da selva. Mas ao ver que Lily tem a ponta de flecha, seu tom muda. Quando o verdadeiro Nilo chega, a mentira de Frank é descoberta, mas Lily o acaba contratando mesmo assim depois que ele subestima Nilo, dizendo que ele é o único capaz de levá-la, e chega até a lutar bravamente contra o ataque de onça selvagem. Mais tarde, vemos que o ataque da onça também foi encenado, pois era o animal de estimação de Frank e foi treinado para isso. Além disso, mercenários pagos pelo príncipe Joaquim estão atrás deles, fazendo Lily de refém, mas ela acaba revidando e ajudada por Frank, que também é habilidoso no combate. Eles conseguem se livrar dos mercenários, porém Lily ama os animais e não suporta que eles fiquem presos, e então ela começa a abrir várias gaiolas de animais, causando uma grande confusão em vez de fugir em segurança. No entanto, Frank convence ela a deixar o local e voltar para o barco. Ele pula na água e volta nadando, só que Lily não sabe nadar, tendo que fazer outro caminho para que Frank a pegue e enfim começar sua viagem pela selva. Então, o trio mal saiu do porto quando o próprio Joaquim os ataca a bordo de um submarino alemão. Ele atira neles com uma metralhadora e depois dispara 2 mísseis contra eles. Graças ao heroísmo de Frank, eles conseguem evitá-los e escapar com sucesso. Agora, finalmente eles conseguem seguir viagem, e não demora muito para que Lily e Frank comecem a discutir. Ela quer seguir pelo caminho mais rápido,
Só que Frank diz que é muito perigoso por causa das correntezas, e por isso eles devem ir pelo outro lado. Mas Lily é muito insistente, fazendo-o aceitar o caminho mais difícil. Mais tarde, quando McGregor vai ao banheiro, ele é recebido pela onça, e então Lily e seu irmão agora entendem que a onça do ataque era o animal de estimação de Frank, fazendo com que ela comece a duvidar dele. Por outro lado, Joaquim está frustrado por deixar a ponta de flecha escapar. Ele então planeja ir ver o local onde Aguirre foi capturado, para entender melhor o caminho para as Lágrimas da Lua. Como resultado, Joaquim mais tarde encontra os conquistadores amaldiçoados, cujos corpos se transformou em pedra depois de se aventurar muito longe do rio e ficar infestado de raízes de árvores, cobras e insetos ao longo do tempo. Ele faz um acordo com eles. Ele instalou explosivos nas proximidades, que desviaria o rio para os conquistadores petrificados. Ao desviar o rio, Joaquim os liberta e se oferece para ajudá-los a quebrar a maldição se eles o ajudarem a encontrar a ponta de flecha. Frank, Lily e McGregor estão agora se aproximando da parte rápida e agitada do rio. Frank habilmente guia seu caminho, evitando todas as rochas, manobrando seu barco com segurança. No entanto, de repente, uma cachoeira se aproxima e eles enfrentam um grande perigo de morte. Frank rapidamente vira o barco, usando toda a energia do motor contra a maré e escapar para longe da cachoeira. Após o perigo passar, os três se tornam mais próximos enquanto descem o rio. McGregor diz a Frank que sua família estava prestes a renegá-lo por causa de sua homossexualidade, mas Lily ficou ao lado dele. Assim, apesar de suas diferenças e constantes brigas, McGregor sempre a seguirá, não importa o que. Enquanto os dois conversam, Lily invade o quarto de Frank graças às suas habilidades de arrombamento. Lá ela descobre imagens e esboços de inovações modernas como veículo, bem como desenhos de ponta de flecha e estudos sobre as Lágrimas da Lua. Lily acusa Frank de desejar a árvore para si, mas ele explica que esteve procurando já há muito tempo, mas abandonou acreditando que era impossível encontrá-la. De repente, eles são atacados por dardos, o que os deixa inconscientes. Eles estão sendo emboscados por uma tribo de canibais que exige a ponta de flecha. Lily corajosamente se recusa a entregá-los, mas não demora muito para também se mostrar uma farsa perpetrada por Frank, em colaboração com uma tribo amiga. Frank pede desculpas e afirma que ele não conseguiu cancelar o acordo, mas Lily rejeita seu pedido de desculpas. Ela então conversa com a líder feminina da tribo e com sua ajuda decifra a linguagem da ponta de flecha, revelando a localização da árvore e o fato de que só floresce durante uma lua de sangue. Ela então afirma que embarcará no resto da jornada sozinha, pois não pode mais confiar em Frank. De acordo com Lily, Frank é uma pessoa egoísta que só pensa em si mesmo. Mais tarde, os conquistadores atacam e pegam a ponta de flecha, que logo em seguida Frank a recupera e devolve para Lily, mas ele é atingido no peito com uma espada e morre. Lily foge do rio para evitar ser perseguida pelos espanhóis. Ela consegue escapar ao ponto que Aguirre quase chega até ela. Lily descobre na manhã seguinte que Frank sobreviveu milagrosamente. Ele confessa que sua verdadeira identidade é Francisco e que ele é um conquistador amaldiçoado que não pode ser morto ou deixar o rio. Depois que Lily tira com sucesso a lança enfiada em seu peito, Frank conta a ele sua história. A busca pela árvore começou com uma nobre missão para salvar a filha doente do Aguirre, mas quando os habitantes locais foram atacados pelos espanhóis, Frank mudou de lado para ajudar os aldeões. Em troca, foi esfaqueado no peito por Aguirre por ser um traidor. Mais tarde, Frank aprisionou os outros em uma caverna longe do rio após anos de luta. Então, ele passou os próximos 300 anos em busca da árvore. Isso o ajudaria a quebrar sua própria maldição, mas ele não conseguiria encontrar sem a ponta de flecha. Durante todos esses anos, ele construiu uma aldeia inteira e seu próprio barco. E então, quando a aldeia foi povoada, ele começou a levar as pessoas em cruzeiros com seu barco. Depois de tudo isso, Lily e Frank seguem para a viagem final até a árvore. McGregor, por estar ferido, fica para trás com a Índia Sam. Enquanto os dois seguem navegando em um pequeno barco, Joaquim se aproxima deles e captura McGregor, mas a Índia Sam escapa. Quando McGregor não o ajuda, ele o chantageia ameaçando matar a amigável tribo da Índia Sam. Isso força McGregor a ajudar Joaquim, que entrega a posição mostrando-a no mapa. Lily, agora que sabe que ele tem 400 anos, parece olhar para Frank com mais confiança. Ela lhe faz muitas perguntas, e quando perguntado sobre o que ele vai fazer quando encontrar a árvore e finalmente quebrar a maldição, ele responde que vai descansar para sempre. Lily protesta, e Frank responde que já viu a maior parte do que o mundo tem a oferecer.
Lily responde que o que ele testemunhou se limitava à vida ao redor da selva devido à sua maldição e que isso não é o suficiente. Agora, Lily e Frank chegam no local onde devem transformar água em pedra. Eles fazem isso nadando debaixo d'água, o que é bastante difícil para Lily que não sabe nadar. No entanto, ela faz com sucesso e gira a alavanca, o que resulta na queda do nível da água, desenterrando o lugar que todos estavam procurando há muito tempo perdido. De repente, eles se encontram com Joaquim, que tem McGregor sob seu controle na mira de uma arma, forçando Lily a entregar a ponta de flecha. Sob o luar, Frank, Lily e os alemães convergem para a árvore, que começa a florescer graças a Lily e Frank que decifram o enigma. Em seguida, eles encenam a morte de Frank para enganar Joaquim. E enquanto eles lutam, a lua passa rapidamente e Lily só consegue recuperar uma pétala. Joaquim tenta tomar a pétala de Lily, que joga para Frank e consegue escapar. Então os espanhóis aparecem e se vingam do príncipe. No barco, agindo como se tivesse a pétala, Frank leva os espanhóis com ele e bate seu barco fechando a passagem do rio ao lado da árvore, transformando ele e os outros espanhóis em pedra. Por outro lado, McGregor mostra coragem e luta com Joaquim, conseguindo se livrar dele. Lily usa a pétala para ressuscitar Frank e quebrar a maldição. Em seguida, descobre que devido a uma mudança no luar, restou uma pétala, o que é suficiente para a pesquisa de Lily. Assim, tudo corre bem e Frank regressa a Londres com a triunfante Lily. Depois de McGregor apresentar sua história emocionante, é oferecido a Lily um convite para se tornar membro pleno da sociedade em Londres, que McGregor recusa de forma espetacular. E o filme encerra com Lily, Frank e a onça dirigindo um carro pelas ruas de Londres.